paz do Senhor, meus queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero compartilhar convosco mais uma palavra da parte de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Vamos ler alguns versículos. A epígrafe diz: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Observe o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui. Se nós analisarmos o versículo de número 21, que diz assim: mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O que nós encontramos nesse texto? O apóstolo Paulo, ele enfatiza que o povo judeu, o povo Israel, o povo judeu da sua época, eles eram zelosos com relação às coisas de Deus. Porém, o zelo deles era um zelo sem qualquer entendimento ou sem qualquer conhecimento. Por que Paulo está trazendo à tona esse questionamento? Porque os judeus, eles não receberam Jesus como o Messias, o Cristo. Não, eles rejeitaram o Cristo, o Messias. Então Paulo traz aqui um alerta, né, enfatizando que, apesar de serem zelosos os judeus com as coisas de Deus, eles faziam isso, mas sem o entendimento, sem o conhecimento, né, de qual seria realmente a vontade de Deus. Porque o Cristo de Deus foi anunciado nas Escrituras. Desde o Antigo ao Novo Testamento, o Cristo já havia sido anunciado, o Messias, nas Escrituras. E o que era que Israel, o que os judeus fizeram? Rejeitaram o Cristo. Jesus deu toda a ênfase no seu ministério terreno, deu toda a ênfase, todas as provas de que ele era o Cristo. Ele se destacou operando sinais, operando maravilhas, dando toda a ênfase, dando a prova legal de que ele era o Messias prometido nas Escrituras. Porém, Israel rejeitou o Messias por falta de entendimento, por falta de conhecimento, né? Eles criaram, como diz o texto, a sua própria justiça, ou seja, estabeleceram a sua própria justiça e se fixaram ali, de maneira que nem o próprio Messias eles aceitaram. Eles rejeitaram com ímpeto, né? O que eu quero dizer com essa palavra? Trazendo isso para os dias de hoje, quantas pessoas que são zelosas, são honestas, têm um zelo quando se trata de falar de Deus, mas fazem isso sem qualquer entendimento, né? Totalmente fora do contexto daquilo que é a vontade de Deus, né? O número de pessoas são muito grande, e até mesmo dentro das igrejas. Tem pessoas que frequentam igrejas, fazem parte de um grupo chamado igreja, mas tem um zelo de Deus também, traz consigo um zelo, mas não tem qualquer entendimento com relação daquilo que é realmente a vontade de Deus, né? É nesse ponto que eu quero fazer você pensar. Eu quero que você faça uma avaliação, né? Porque assim, quando nós não temos conhecimento, nós caímos nesse paradoxo do versículo de número 21, que diz: mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? Aí,
Quando nós hoje, no contexto nosso atual, quando não adquirimos o conhecimento para servir a Deus com entendimento, nós iremos nos rebelar e contradizer contra Deus os seus preceitos, os seus estatutos e os seus mandamentos, né? Aí, ao invés de aceitarmos a vontade de Deus, nós ficamos contradizendo com a mesma, né? Existe um plano da salvação, mas as pessoas traçam a sua própria justiça. A Bíblia diz claramente que a salvação é somente por meio de Cristo. A palavra de Deus ela enfatiza dizendo: em nenhum outro nome há salvação a não ser pelo nome de Jesus. O Senhor enfatiza na sua palavra dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito claro a Escritura. O contexto com relação à salvação, que é aquilo que Paulo enfatiza, que o desejo dele é que Israel fosse salvo, mas infelizmente Israel criou a sua própria justiça. Então, esse mesmo clamor, Deus tem hoje com muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum e elas se prendem a um contexto de que eu não preciso disso ou daquilo, né? Tem a palavra de Deus como ataduras, como amarras, e não procuram conhecer, e vivem por sua própria justiça. Meu irmão, quero que você faça uma reflexão com relação a isso, porque Deus estabeleceu um plano de salvação. O que você sabe disso? O que você sabe com relação à salvação? O que você sabe é baseado em quê? Na Bíblia? Ou naquilo que você acha? Porque Israel rejeitou o próprio Deus, o próprio Messias, porque se prendeu àquilo que eles achavam que é. E hoje muitas pessoas, no contexto hoje, agora, muitas pessoas estão rejeitando a salvação em Cristo, porque estão presas em uma tradição, em um conceito, em um nível de conhecimento tão pequeno, mas tão pequeno, que deixa-os fora do contexto da salvação. Então faça uma reflexão nessa palavra, né? Faça uma reflexão. Comece a pensar a partir de agora. Comece a estudar a palavra, porque o conhecimento traz a libertação. Você não conhece, meu irmão, você não lê a Bíblia. Como que você vai entender o plano da salvação? E até aqui já se passaram anos e anos, você está aí, preso nesse conceito e não sabe nada de Bíblia. Então eu quero despertar você com essa palavra. Despertar em nome de Jesus com esta palavra. Comece a partir de hoje a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se aprofundar em conhecer a Bíblia, porque na Bíblia contém o plano de Deus para a salvação por meio e através de Cristo. Amém? Saia do seu conceito próprio, saia da sua própria justiça e venha para a justiça de Deus, venha para a graça de Deus, a nova aliança em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus é que nós alcançamos a salvação. Amém? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E dê um joinha, se inscreva no meu canal, que por certo eu estarei postando outros vídeos para abençoar a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.